No vídeo de hoje, eu vou tocar num assunto que muitas vezes acontece e que a gente tem que lidar durante uma reconquista. É quando a pessoa diz, cara, eu me arrependo de ter chutado o balde. E quando a pessoa diz isso, eu avaliei mal a situação, eu entendo que eu fui arrogante, eu me precipitei, não foi nada do que eu imaginava e agora estou arrependido. O que fazer? Já que já chutei o balde e já, a meleca já foi feita. Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. Vamos tocar nesse assunto? Quando o assunto é arrependimento, como é que se lida com isso? Será que acontecendo isso, a vaca foi para o brejo, como se diz, ou ainda há o que fazer? Bem, em qualquer setor da vida em que atuamos, quando a pessoa se arrepende de alguma coisa, evidentemente ela tomou consciência de que fez alguma bobagem, né? Isso é lógico. E que, logicamente, vai sofrer as consequências. Isso é fatal. No relacionamento de casal, então, isso é muito mais sério, porque as consequências podem ser maiores do que aquelas que a pessoa imagina. Quando eu falo de arrependimentos, principalmente no início do fim de um relacionamento, existem duas maneiras de analisar. Muitas vezes a pessoa está tão traumatizada, está impactada emocionalmente pelo que aconteceu, que ela perde o chão de tal maneira, por causa do trauma do momento, que ela não consegue raciocinar de maneira lógica. Ela não consegue entender os motivos que levaram ao fim do seu relacionamento. Então ela já chega para conversar conosco falando de arrependimento. Errei, fiz tudo errado. E não é bem assim. Quando nós vamos analisar a coisa com calma, analisar os motivos que levaram ao fim daquele relacionamento, aí ela entende que não. Havia motivo sim, e que a coisa não é bem assim, de eu me arrependi, eu fiz tudo errado, não é bem assim. Esse é um caso, mas neste vídeo eu não estou tratando deste caso. Neste vídeo eu vou falar daquela pessoa que por precipitação ou por arrogância, ela interpretou uma situação como acabada, chutou o balde e depois, passa um tempo, ela vê que entendeu tudo errado, só que ela já fez tudo o que não devia ter feito. Esse é o caso específico desse vídeo. Vamos tratar dele agora? Estamos, portanto, falando da famosa precipitação, do famoso julgamento equivocado, que geram atitudes sem pensar e acabam levando a pessoa a se colocar numa situação desagradável que ela não precisava se colocar. E às vezes até terminando um relacionamento importante, porque ela foi precipitada, foi arrogante, ou chegou a conclusões que foram apenas conclusões dela própria. Então ela chutou o balde, como se fala. E agora, está tudo perdido? Não. Eu costumo dizer para a pessoa, olha, não está tudo perdido. Está difícil, claro que está difícil, mas não está tudo perdido. 3 coisas são importantes neste momento. A primeira, ter calma. Ter calma, cabeça fria, para avaliar a situação como ela realmente é. Avaliar a situação da pessoa e avaliar a situação do ex. Como é que ele está encarando o que aconteceu? Primeira coisa. A segunda, lógico, é ter paciência, né? Ter paciência porque nós chegamos agora naquele momento do famoso tempo da cura. É como acontece com o corpo humano, né? Nós temos variados tipos, por exemplo, de machucados. E para cada machucado, existe um tempo específico para a cicatrização. Assim também é mais ou menos o que acontece num caso como esse. A pessoa se precipitou, falou demais ou entendeu errado uma situação e acabou provocando o fim do relacionamento? Sim. Qual é o grau desse machucado ou desse ferimento? Dependendo, da gravidade desse ferimento, um tempo maior ou menor será necessário para a cicatrização, evidentemente. Terceiro ponto importante é ter consciência de que tudo pode mudar com o tempo. Tudo pode dar certo e também tudo pode dar errado.
É assim que as coisas funcionam na vida. Então a pessoa precisa entender isso quando entra num processo de reconquista. Ela precisa entender que vai lidar agora com emoções e com sentimentos, com o livre-arbítrio de uma outra pessoa, e que não é porque está aplicando boas técnicas, está tendo um bom acompanhamento de alguém experiente, que vai dar tudo certo. Não é assim que a banda toca, não. Ela precisa estar preparada para aceitar que tudo pode acontecer, inclusive nada. Essa aqui é a verdade. Outra coisa que ela não deve fazer nesse momento é ficar correndo atrás e se justificando o tempo todo. Porque, como nós sempre dizemos, a pessoa estará sempre reabrindo novas feridas ou fazendo seu ex lembrar das bobagens que ele fez e que precipitaram o fim do seu relacionamento. Também, ficar se culpando pelo que aconteceu não vai ajudar em nada. Já fez? Está feito? Agora é andar para frente. Agora é tentar consertar as coisas para o futuro, porque o passado já era, já fez a bobagem que tinha que fazer. Essa é que é a verdade. E também, talvez seja o ponto mais importante, é preciso dar tempo para apagar a memória negativa. O que é isso? Quando a pessoa, por precipitação, ela acaba chutando o balde e terminando um relacionamento, ela causa no outro um impacto muito grande. E nós chamamos de memória negativa. Depois, se ela tentar uma reconquista, o seu ex vai estar sempre pensando naquilo. Pensando no quê? Será que se eu voltar, se eu der uma nova chance, essa pessoa, numa situação parecida, não vai de novo chutar o balde? Por quê? Porque ele tem uma memória negativa da atitude do seu parceiro. De repente, ele esperava uma atitude melhor, uma atitude mais de companheiro numa determinada situação, e essa atitude não aconteceu. E ele fica pensando, será que se acontecer de novo, ela vai de novo, ou ele vai de novo agir assim? Portanto, existe nesse caso uma memória negativa que precisa ser apagada. E só o tempo para fazer isso. Existe agora um ponto que eu costumo dizer para os meus clientes que é talvez o mais importante, que muita gente não para pensar. Eu chamo de liberdade para novos projetos e eu costumo dizer, inclusive, eu uso um termo. Eu digo que a liberdade é sedutora. O que eu quero dizer com isso? Depois que aconteceu o fim de um relacionamento, as duas pessoas estão livres, então, evidentemente, existe um enorme grau de liberdade das duas partes. Não existe mais aquele compromisso formal de um relacionamento a dois. Essa liberdade, ela é extremamente sedutora. Por quê? Porque a pessoa agora tem tempo para realizar todos os seus projetos. Ela não tem mais horário, ela não tem que dar satisfação de dinheiro, de mais nada. Essa liberdade, ela é extremamente sedutora. E muitas vezes a pessoa não quer mais voltar para aquele relacionamento porque ela está amando essa liberdade adquirida e amando poder tocar novos projetos. Portanto, eu digo para a pessoa, eu digo para os meus clientes, cuidado para não ser obcecado pela reconquista. A reconquista deve ser buscada quando é possível, para as duas pessoas. Agora, obsessão por reconquista é tolice. E, de repente, é até um certo tipo de procedimento ou de comportamento doentio. Tá? Essa aqui é a verdade. Então, buscar uma reconquista saudável, que seja possível para as duas partes, quando as duas partes têm interesse, essa é uma reconquista interessante para um novo relacionamento. Agora, reconquista por obsessão, ela é extremamente perigosa, porque geralmente vai levar a pessoa de novo a cometer os mesmos erros, a entrar de novo num relacionamento doentio e que vai fatalmente terminar novamente. Eu espero ter ajudado a entender um pouco sobre esse assunto relacionado com o arrependimento, né? Especificamente neste caso, no caso em que a pessoa reconhece que chutou o balde e que não devia ter feito isso, mas eu quero dizer o seguinte, esse é apenas um dos aspectos. Existem outros envolvidos e que eu vou falando aos poucos em outros vídeos para não ficar muito longo, tá bem? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte beijo em seu coração. Não se esqueça do famoso like e de se inscrever no canal, você me ajuda bastante. E o YouTube entende que esse vídeo é importante para compartilhar com mais pessoas. Um beijo no coração, muito obrigado
e até o próximo vídeo.